Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí à nossa disciplina, né, a nossa primeira aula, né, para falar um pouquinho aí de conceitos introdutórios, falar um pouquinho sobre sistema de armazenagem, né, nossa disciplina que vai abordar principalmente tópicos relacionados a armazenamento, movimentação de materiais, mas aí também trabalharemos alguns tópicos complementares, como caixa de manuseio de material perigoso, embalagem, que querendo ou não está muito atrelado a essa parte de armazenagem e movimentação. Então vamos lá, vamos iniciar essa primeira aula, esse primeiro encontro. Se tiverem alguma dúvida, à medida que eu for falando, fiquem à vontade aí para comentar ou tirar suas dúvidas, ok? Então, o tema da nossa primeira aula é sistemas de armazenagem. E aí, pessoal, esse tema armazenagem, né, acho que vocês já devem ter tido algum contato com eles no primeiro período, né? E quando a gente fala de armazenagem, de uma maneira geral, a prática de armazenar coisas, né, é uma prática muito antiga, né? Acho que todo mundo aí tem ciência, ou não sei se já parou para pensar sobre isso, mas se a gente observar que desde as civilizações antigas já existe a prática de armazenar, né? Então, a ideia é você armazenar para uma utilização posterior. Então, alimento, você produz, né, se for o caso, pensando em uma civilização antiga, você produzia, ou comprava, ou trocava, enfim, e aí você armazenava para uma utilização posterior, seja posterior de uma semana, um mês, um ano, enfim. Mas a ideia de armazenagem é uma ideia que existe há muito e muito tempo, tá? Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, que é a realidade da logística aqui dos dias atuais, a gente pode armazenar diversos tipos de itens, né? Digamos assim. Então, a gente pode armazenar produtos acabados, prontos, né? Que são aqueles que estão prontos para venda, digamos assim, para comercialização. A gente pode armazenar matéria-prima, a gente pode armazenar produtos em processo, a gente pode armazenar componentes, enfim. Existe uma série de itens que a gente pode armazenar. Uma coisa bem importante, pessoal, para frisar aqui desde já, é que a gente tem falado já muito, né, sobre essa questão da logística e como ela pode atuar em diversas áreas. Quando a gente for falar de alguns pontos aqui, dos principais pontos da disciplina, a gente vai sempre fazer referência a duas principais, digamos assim, realidades, tá? A realidade de uma empresa de produção, que eu estou chamando aqui, ó, de produção, e aí quando eu falar assim, empresa de produção, vocês podem lembrar de uma fábrica. Pensei em uma fábrica de qualquer coisa, uma fábrica de alimento, uma fábrica de carro, uma fábrica de mangueira, uma fábrica, certo? Ou seja, o que é uma fábrica? É um local onde se compra, né, matéria-prima, traz matéria-prima, se produz alguma coisa e se transforma em um produto final que vai para um cliente ou uma distribuidora, enfim. Então, a gente pode trabalhar conceitos e algumas práticas de armazenagem sobre essa ótica aqui, sobre essa visão de produção, certo? E a gente pode trabalhar conceitos e práticas de armazenagem sobre a ótica de uma empresa de comercialização, né? E aí, quando a gente fala de uma empresa de comercialização, a gente pode ter como exemplo distribuidores, né? Então, pense aí em alguma distribuidora que você conhece, a gente citou aqui já a RT Logística, a Objetiva, né? Que são empresas conhecidas aqui do nosso estado. A gente pode pensar, inclusive, em empresas como os atacadões da vida, né? Temos alguns atacadões aqui na nossa cidade e no nosso estado, mas, de uma maneira geral, o que é que essas empresas têm em comum? Elas recebem um produto pronto e depois elas ou distribuem, né, no caso da distribuidora, ou vendem para o cliente final também, no caso dos atacadões, né? Os atacadões, eles podem vender para o cliente final, nós, enquanto consumidores, e também pode vender para outras empresas como varejistas, tá? Então, só estou dizendo isso porque às vezes a gente vai trabalhar essa questão do armazenamento sobre essas duas óticas, de uma empresa que produz, que é uma fábrica, de uma empresa que distribui ou comercializa, que é um exemplo do atacadão, que é um exemplo das distribuidoras de uma maneira geral, né? Se a gente pensar numa fábrica, ela vai precisar armazenar desde matéria-prima, né? Então ela vai precisar ter algo de matéria-prima para realizar o processo produtivo ali dela. E a empresa de distribuição e comercialização, ela não precisa de matéria-prima, ela geralmente armazena, como está aqui, ó, produtos acabados. De uma maneira geral,
usa armazenar coisas, armazenar itens, armazenar matéria-prima, armazenar produtos, servem basicamente para você, como a gente fala aqui, ó, amortecer ou diminuir, digamos assim, incertezas, né? Por quê? Porque quem está produzindo, pense em uma fábrica, quem está produzindo precisa estar o tempo todo sendo suprido, né? Abastecido ali de matéria-prima para continuar a sua produção. Então ele precisa comprar matéria-prima, ele guarda em um local para, à medida que ele for produzindo, utilizar essa matéria-prima. O ideal seria que ele não precisasse, né, fazer essa compra, armazenar. O ideal seria que as coisas fluíssem de uma maneira que chegava, já ia para a produção, ele ficava lá sendo reabastecido continuamente. Mas isso é muito perigoso, né? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente vão ouvir falar disso agora, no segundo período, em qualidade, de que algumas empresas elas trabalham com o chamado estoque zero, né? Porém, o estoque zero não é zero, zero, nada, né? É o estoque, o menor nível de estoque possível, que também não é o estoque mínimo, né? A gente vai falar sobre o estoque mínimo. Estoque mínimo é um termo específico de controle de estoque que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o que acontece? Essas empresas que trabalham aí com estoque zero, elas buscam ali junto aos seus fornecedores, né, tá próximo ali o suficiente dos seus fornecedores para diminuir justamente a quantidade de itens que ela precisa armazenar. Mas não é uma atividade simples, né? Imagine que um fornecedor estava trazendo. Imagina a situação. Eu tenho uma fábrica aqui em Maceió e o meu fornecedor estava trazendo por modal rodoviário, né? Estava trazendo o item de matéria-prima no prazo certo, tranquilo, ok. Chegou na BR, fecharam a BR. Ou chegou na BR e tombou uma carreta, né? E estava tudo parado. Ou deslizou, ou encheu, enfim, ou saquearam, qualquer coisa. Então, observem que existe uma incerteza com relação a isso aí. Então, você armazena justamente para diminuir essas incertezas. Né? Da mesma forma, a empresa que comercializa. Né? Se elas pudessem, elas praticamente não armazenariam nada. Não precisariam gastar dinheiro com espaço para estoque, para armazenar produtos. Né? Elas seriam reabastecidas o tempo todo e tal. Mas da mesma forma, não é garantida, não consegue fazer isso tão precisamente com todos os fornecedores. Então é necessário sim guardar esses itens, guardar, seja aí matéria-prima, produto acabado, para utilizar posteriormente para diminuir essas incertezas e fazer com que não falte, né, produto para o cliente ou não faltem matérias-primas para produzir o produto que depois vai para o cliente, certo? Como a gente falou, né? Então a gente pode armazenar, né, matéria-prima, a gente pode armazenar produto em processo, embalagem. Matéria-prima basicamente é tudo aquilo que vai se transformar em algo ainda para ser comercializado, né? A gente chama muito de insumos, por exemplo, madeira, ferro, alumínio, borracha, né, polietileno, qualquer coisa que seja de insumo, de base para a produção de algum outro item. Produtos em processo são produtos que já passaram por algum tipo de transformação, mas não estão completos. Eu costumo usar, inclusive, não sei se caberia para vocês, que eu não lembro se vocês tiveram algum contato já presencial lá com o campus. Mas, sei lá, imagine um computador. E imagine, eu não sei como é que funciona a fabricação de um computador, tá? Tudo um exemplo assim, fictício. Mas imagine aí a produção de um computador e imaginemos que a empresa que fabrica os HDs são empresas que precisam pegar peças de vários outros locais. Então, é como se para fabricar o HD eu tivesse que pegar algumas peças, algumas coisas de vários outros locais. Né? Então, para depois aí formando o meu HD. Então, observe que as coisas vão sendo produzidas e depois é que vai se juntar para se transformar no produto final, que é o produto computador. Tá? Então, aqui ó, tem chapas dobradas, suportes, polias, enfim, são peças de maneira geral. Materiais para embalagem, né? Algumas empresas elas utilizam, algumas empresas inclusive fabricam, né, as suas embalagens e aí podem colocar aqui nesse
nesse rol das embalagens, os pallets, por exemplo, que a gente vai falar sobre eles já na aula de hoje. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Se não conhece profundamente, mas já podem ter ouvido falar sobre o que é um pallet, enfim. Caso não, também não tem problema, que a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Então, são caixas, né? São latões, bobinas, pallets, aqueles plásticos que servem para filmar, fitas, esse tipo de coisa. Você pode ter estocado também. Produtos acabados, e aí que são os produtos que são utilizados para comercialização, né? O produto que está pronto ali para comercialização, e aí qualquer item, televisão, computador, garrafa, enfim, celular, qualquer coisa. Componentes, né? É muito comum que você tenha também estoque ali, armazenamento de componentes, principalmente em locais que trabalham em fábricas, né, de produção. Então, são peças para montagem, tipo porca, parafuso, prego, alguma coisa desse tipo. Materiais para manutenção, né, ou seja, coisas que são utilizadas para manutenção de equipamentos, né, pneu, lâmpada, correia, braçadeira, né, isso também acontece mais em fábricas ou em locais que a manutenção dos equipamentos é feita na própria empresa. Né? Algumas, por exemplo, distribuidoras, elas têm o setor de manutenção para equipamentos, para os caminhões, né? Mas em algumas outras não, isso é terceirizado, então elas nem precisariam ter estoque ali para itens de manutenção, né? Seja de equipamento, seja de carro, mas algumas têm sim. Material de expediente, saía para escritório, né? Papel, caneta, esse tipo de coisa, e ferramentas de uma maneira geral. Isso também é muito comum em locais que existe manutenção, tipo alicate, parafuso, desculpa, alicate, martelo, furadeira, enfim, esse tipo de coisa. Então, dito isso, pessoal, com relação aos itens, eu trouxe para vocês aqui, eu quis começar, inclusive, nessa parte inicial, trazendo uma dúvida, né, que muitas vezes acontece, né, que é com relação à armazenagem e estoque. Lembrando que a gente tem duas disciplinas, disciplina de armazenamento, armazenagem e movimentação, e controle de estoques, né, são duas disciplinas diferentes. E muitas vezes esses termos, né, armazenagem e estoque, eles são usados aí como sinônimo, ou muitas vezes um é utilizado no lugar do outro, mas existe uma pequena diferença. Alguém saberia me dizer, assim, já tem aí, a grosso modo do que se trata, mas alguém conseguiria dizer mais ou menos qual é a diferença? Não? Pode falar. Não? Vocês são tão calados assim? Ou é porque é a primeira aula? Ou porque... Pode repetir a pergunta, por favor? Qual é a diferença entre armazenagem e estoque? Em termos de operação, digamos assim, do termo. Eu acho que a armazenagem tem a ver com a forma de posicionar os recursos para realizar alguma atividade. E estoque é uma forma de armazenar eles, esperando a necessidade deles em um outro momento. Certo. Tá chegando. Alguém mais? Eu acho que eu acho que estoques é quando você tem determinado produto em estoque, em uma boa quantidade. E armazenagem Certo. é quando você pega determinado produto e armazena, guarda, mais ou menos assim, no meu ponto de vista. Certo, certo. Mas é por aí, é por aí. Alguém mais? Lidiane levantou a mão. A armazenagem é a ação, é você realizar é a ação em si. E o Certo. estoque seria realmente o produto lá, já guardado, já parado, como a Cecília disse, para ser utilizado. Isso. Alguém mais? Professor,
Eu acho assim que a armazenagem deve ser o local, não? E o estoque ficar dentro da armazenar o estoque. Eu acho que é assim, o armazém é tipo um armazém. Você vai armazenar É, alguma coisa, você vai armazenar o é, estoque, vai estocar lá dentro. Eu acho mais ou é, menos isso. por aí. Alguém mais? Tá. Mas é isso. Juntando um pouco de tudo isso que vocês falaram. O armazenamento, pessoal, a armazenagem, como está aqui, ó, ela está relacionada a um processo. Quando eu falo de armazenar um produto, eu estou falando de. Imaginem que um produto está chegando no meu fornecedor. Quando ele chega, eu vou armazenar ele. O que é que eu vou ter que fazer? A partir do momento que eu recebo, eu vou ter que conferir, tem a questão de nota, ver se o produto veio certo, vou ter que pegar um equipamento de movimentação, vou ter que direcionar esse produto para algum local, vou colocar ele na estrutura de armazenagem, vou identificar ele com algum código de barra ou algum tipo de identificação que a empresa utilize, vou colocar ele no local apropriado para as condições físicas que ele tenha, né? Tipo assim, se for alguma coisa que tem que ficar refrigerado, vou ter que colocar ele no local refrigerado, vou ter que cuidar da questão da segurança desse produto. Depois, quando ele for sair, vou ter que gerar nota mais uma vez, fazer a expedição, conferência, pegar esse produto até o momento que ele sai. A armazenagem é tudo isso. A armazenagem é todo esse processo, é o processo de guarda. E quando a gente fala um processo de guarda, não é simplesmente pegar e colocar lá. É pegar, conferir, identificar, preservar, segurança, tudo isso envolve armazenagem, tá? Então, a armazenagem é um processo, uma série de atividades que são feitas em relação àquele produto enquanto ele está sob minha guarda. Quando eu falo de estoque, eu estou falando basicamente do produto ali. Então, tipo assim, esse aqui é o meu estoque. Eu estou falando que são os itens que estão ali estocados, tá? Então, quando eu falar em estoque, tecnicamente, eu estou falando dos itens. Tenho lá 30 itens estocados, 30 itens no meu estoque. Meu estoque é 20 caixas. Isso é o que eu tenho lá fisicamente guardado. E a armazenagem envolve em todo o processo. Pode ser que alguém use os termos como sinônimos, pode ser, mas tecnicamente existe essa pequena diferença, tá? Deu para entender? Armazenagem é um processo amplo que envolve guarda, preservação, recebimento, identificação, conferência, né? Tudo isso. E estoque é um produto, são os produtos que você tem ali guardado. Tranquilo? Deu para entender a diferença? Deu. Sim. Pronto, que é um pouco de tudo isso que vocês falaram, né? Pegou um pedacinho de cada um aí, né? Ele falou, juntou tudo e é basicamente isso. E justamente por ser esse processo, digamos assim, a armazenagem, normalmente a gente chama todas essas atividades aí que envolvem armazenagem de sistema de armazenagem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, sistema de armazenagem significa localização, e aí localização do CD, localização do item dentro do CD, dimensionamento de área, né? O espaço que você vai ter ali para armazenar, o espaço que você vai ter ali de corredor, que você vai organizar, o layout, recuperação de estoque, recuperação é tipo, teve perda, teve avaria, como é que eu vou fazer para recuperar isso? Estrutura de armazenagem, equipamento de movimentação, segurança, EPIs, identificação, tudo isso envolve conferência, tudo isso envolve armazenagem. Tá? A armazenagem tem como objetivo, ao longo de uma operação dentro de uma empresa, conservar tudo que está ali estocado. E aí, quando a gente fala de conservar, não é só conservar no sentido de não danificar, é conservar no sentido de itens até que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, a gente vai falar disso lá na frente, mas, por exemplo, quando você vai armazenar alguns itens mais delicados em termos de temperatura, não é interessante que eles fiquem próximos de paredes que levam sol, porque pode, tipo chocolate da vida. Chocolate é muito sensível à temperatura, né? Ele não precisa estar numa câmara congelada, ele geralmente fica num local refrigerado, mas não é interessante que eles fiquem colados, uma caixa fique colada na parede que leva sol, porque pode danificar e comprometer a qualidade daquele produto, né? A questão de conservar também não misturar, por exemplo, produtos alimentícios com produtos de limpeza. E quando eu falo não misturar, é não deixar perto, né? Não colocar um dentro do outro.
E isso parece uma coisa até simples, né? Tipo assim, isso aí é lógico, né, professor? Quem é maluco que vai colocar limpeza junto com alimento? É só falar, tipo assim, todo mundo pensar aí na sua casa, né? Vou dar o exemplo de casa, espero que todo mundo separe isso, né? É só você pensar na sua casa. Geralmente você tem um local lá que você guarda alimentos, né? Uma despensa, um armário e a geladeira. E você tem uma parte lá diferente que você guarda produto de limpeza, né? Normalmente é assim, né? Pode não ser também, enfim. Mas normalmente é assim. E isso também se aplica à empresa, isso se aplica a lojas, né? Quando vocês forem no supermercado, observem que geralmente produto de limpeza não está no mesmo corredor, digamos assim, de alimentos. Por quê? Porque um pode contaminar o outro. Então, não pode, tá? E isso também serve para o armazenamento. Sendo que o que acontece? Infelizmente, o que a gente vê ali na loja, muitas vezes está ok, separado. Muitas vezes os estoques não estão, né? Quando a gente está no presencial, a gente faz uma atividade que é para visitar algumas empresas, né? Eu peço para vocês visitarem algumas empresas e visitar a parte de estoques, né? E aí os alunos, eles geralmente se assustam muitas vezes com o que eles encontram em algumas empresas até que eles conhecem, que vocês podem conhecer, enfim. Que quando eles vão visitar lá a parte do estoque em si, né? O depósito, seja lá o nome que a empresa dê, eles às vezes se assustam com a quantidade, muitas vezes, de improviso de algumas coisas. Então, são caixas misturadas, são corredores obstruídos, né, coisas empilhadas de uma maneira errada. Isso é muito comum, tá? A gente não vê, mas isso é muito comum. E não deveria ser, né? Então, quando vocês fecharem aqui a disciplina, vocês vão ver, vocês vão estar muito mais críticos para essas coisas. Crítico no sentido de conseguir identificar, tá? A gente vai tentar utilizar algumas coisas do nosso dia a dia para vocês se familiarizarem mais, né? Tanto é que eu vou usar muito o exemplo de empresas de alimentos, tipo supermercado, atacadão, porque é um local que a maioria de vocês frequenta, já frequentou, né? Então fica mais fácil de você se familiarizar. Então também tem o objetivo de codificar, identificar, né? Ou seja, a localização, isso é muito importante, tá? Seja no momento de chegada, mas muito importante também a localização correta para quando for sair, né? Imagine se você não identificou e não colocou no seu sistema, na sua planilha, o local correto daquele item estava, e esse produto tem que sair e ninguém acha o produto dentro do estoque. Isso pode ser um problema, né? Reduzir custos, isso aqui é a base sempre, tá? Tanto é que vocês vão ter uma matéria aí de custos, né? Eu sempre costumo dizer que se você trabalha numa empresa e você quer dar uma solução, né? Uma ideia para o seu gestor e uma ideia que vai ser bem vista, tal, que pode lhe trazer até benefícios, enfim. Sempre pense em algo para reduzir o custo, né? Sempre pense em algo que as empresas estão o tempo todo tentando reduzir custo. Então, sempre pense em algo em reduzir essa questão dos custos. Otimizar ou reduzir a questão de área de armazenamento, ou seja, utilizar utilizar melhor o espaço que você tem, ou até diminuir o espaço que você tem, né? Naquela ideia de reduzir o seu estoque, enfim. E integrar as informações com o seu armazém. Isso aí vai gerar, né, como consequência, digamos assim, custos, de uma maneira geral, redução de custos sempre. E aí, por que redução de custos? Né? Só para dar um exemplo aqui, já claro. Imagine que você não colocou, não identificou de forma correta um item que foi armazenado, né? E aí esse item, na hora que foi vendido, né, que o operador de empilhadeira, por exemplo, foi procurar esse item, como ele não estava bem identificado, ele ficou rodando, até achar o item. E quando ele está rodando, ele está, querendo ou não, gastando energia dele, cansando, e também consumindo ali, imagino que seja elétrico ou combustão mesmo, combustível do seu equipamento. Isso é dinheiro, tá? Então, isso tem que ser observado e não pode ser negligenciado. Melhorar a qualidade, né, dos produtos, e aí no sentido de que
tudo vai culminar para as melhorias nos processos, e melhoria nos processos acabam melhorando os produtos, e aqui falando principalmente de fábrica, e acelerar o ritmo dos trabalhos, né? Pensa em uma fábrica onde o estoque de matéria-prima fica muito distante da parte de produção. Então, vai buscar matéria-prima lá embaixo, volta. Se isso for feito de forma correta, né, a tendência é que o trabalho siga com mais velocidade, né? Redução de acidentes, mais uma vez, tá? Primeiro que é muito importante, a gente vai falar disso, a utilização de equipamentos de segurança, né, os EPIs. Segundo, quando você, esse mesmo exemplo que eu acabei de dar, o operador de empilhadeira ficou rodando, quanto mais ele roda, mais ele cansa. Quanto mais cansado ele tiver, mais propenso ele está a acontecer alguma falha, né? Sem falar que quanto mais ele roda, mais possibilidade de também acontecer alguma coisa dentro do armazém. Não sei se alguém aqui já trabalhou ou se já teve a oportunidade de visitar grandes CDs, né? Eles são, inclusive, identificados, né? Você tem como se fosse ruas, mostrando onde é que o pedestre deve andar, né? Onde é que os equipamentos vão andar. Então, tem que se ter muito cuidado, né? Se locomover nesses espaços. A gente já visitou alguns CDs aqui, como o CD de Acarajá, CD de Tupã, né? Esses grandes CDs que a gente tem aqui na nossa cidade e no nosso estado, né? E a gente teve a oportunidade de vivenciar um pouco dessa realidade do dia a dia dentro desses espaços, né? Inclusive com os alunos, tal, e eles sempre eram bem orientados com relação a isso. Ó, tem que andar por aqui, os equipamentos são esses, que você tem que estar capacete, blá, 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 justamente para evitar acidente. Redução do desgaste de equipamento, foi esse exemplo que eu acabei de dar. Menor número de separação, aquele caso lá, né, de se identificou errado, não tem como achar. E atendimento ao cliente, né, melhorar o nível de atendimento ao cliente. Todas as empresas buscam ali atender o cliente da melhor forma possível, né? Vocês, nós somos clientes. Quem não gosta de ser bem tratado, né? Quem não gosta de ter o seu produto no momento certo, receber aquele produto ali no momento certo. Então, tudo isso tem que ser feito, e é importante que seja feito da forma correta. Só me confirmem aí se vocês estão me vendo, ou se vocês estão vendo só a tela, e onde, teoricamente, seria... Vocês estariam me vendo... Só a tela. Só a tela, né? Agora que eu vi aqui também, só a tela. Não estou aparecendo para vocês. Deixa eu ver aqui só um minuto. Deixa eu sair aqui e ver se vai ficar certo. Porque... principalmente pensando no pessoal do depois, né? Ok, voltei para cá. Deixa eu projetar de novo, ver se vai. Mesmo jeito, né? Tá do mesmo jeito. Tá. Atrapalha vocês se tiver assim? Vocês conseguem ler? Tranquilo? Não, pra mim tá tranquilo. Tá. Então vamos seguir. Com relação a como criar, pessoal, esse ambiente, né, esse sistema de armazenagem, como eu coloquei aqui, ó, não existe uma fórmula pré-fabricada, certo? Não existe uma fórmula pronta, uma receita de bolo, né? Vou pegar isso aqui, vai ser sempre igual, tal. Não. Vai depender muito do tipo do produto, né? A gente já falou aqui, a grosso modo, de algumas coisas, tipo, se um produto ele precisa ser refrigerado, se um produto ele precisa ser congelado. Então, tem algumas características que você tem que analisar, né? Mas, a grosso modo, o que você tem que ver é espaço, corredores, estruturas, equipamentos, etc. e tal. Mas eu coloquei até alguns outros pontos aqui para que vocês comecem a pensar, a gente vai detalhar isso ao longo das aulas, coisas que vocês vão considerar também, além desses pontos que são considerados pontos base, né? Que é estrutura, equipamento, layout, que são basicamente os pontos, os tópicos que a gente vai trabalhar na disciplina. Mas uma coisa importante é pensar com relação ao futuro,
Por que eu estou falando de pensar no futuro? Né? Porque muitas vezes as empresas elas vão se instalar em algum local e elas procuram tipo uma região ou um armazém, montam ali aquela estrutura e depois, quando começa a crescer, elas vão ter que ou adaptar de uma forma que não tem muito espaço, ou vão ter que mudar de local. Ok, tem algumas situações que você cresceu demais e que bom que cresceu e aí você realmente vai mudar. Mas é sempre interessante você ter uma noção de onde você quer chegar, né? E principalmente quando você vai analisar que tipo de local, onde é que você vai se instalar e com relação às estruturas que você vai utilizar, né? Como é que você vai montar o seu armazém. Então é sempre bom ter uma noção do futuro. Um outro ponto importante é a questão de flexibilidade, tá? Alguns equipamentos, eles têm um limite de peso, limite de altura que eles conseguem operar. Então, também é interessante que você tenha equipamentos que sejam flexíveis para, caso você mude um pouquinho a sua operação, né, você ainda consiga utilizar os mesmos equipamentos. Não tem que pedir equipamentos novos. Software também vai ser determinante. Né? Tem algumas empresas que não utilizam software, utilizam planilhas, ok. Né? Tem empresas menores que nem planilhas trabalham, né? E sim, existem, tá? Então, isso também tem que ser analisado. O tipo de produto, né? Eu coloquei aqui o estado físico do produto, se é sólido, se é líquido, se é gasoso. Porque isso vai determinar, né? Tipo assim, se eu vou armazenar gás, eu tenho que ter um tipo de estrutura, embalagem específica para isso, né? Se eu vou armazenar líquido, a gente já visitou, por exemplo, aqui a Transpetro. Não sei se vocês conhecem, ali fica no Porto, que é a unidade de transporte da Petrobras, quase que não sai. E lá eles têm os tanques e tal. A gente tem, né, extração de petróleo aqui no nosso estado, não sei se vocês sabem. Fica ali basicamente em Pilar, a principal fonte. E aí vem por duto, né, por tubo, até essa unidade da Transpetro que fica aqui no Porto de Maceió, perto do Porto de Maceió. Geralmente a gente visita lá quando a gente está no momento, se tivéssemos uma situação normal, né? Hoje em dia não tem como por conta da pandemia. Beleza? E outra coisa que tem que ser analisada, né, é a quantidade de material que vai ser manipulado. E aqui, pessoal, e a frequência dessa manipulação, né, da movimentação. E aqui, quando a gente fala de quantidade de material, a gente chega num ponto que é um dos pontos fundamentais e um dos princípios principais, foi redundante, né? Princípios principais, mas dos princípios aí basilares, digamos assim, da armazenagem, que é a questão da carga unitária. Não sei se vocês já ouviram falar carga unitária ou unitização de carga, tá? O que é isso, né? Como o próprio nome está sugerindo, unitizar a carga é tornar único, né? Unitizar alguma coisa é tornar único, ou seja, eu tenho várias caixas pequenas e junto essas caixas pequenas, boto dentro de uma caixa grande e torno aquilo ali um dispositivo único. Pensem aqui comigo. Embalagem de pasta de dente. Não tem a caixinha da pasta de dente? Geralmente a caixinha da pasta de dente não vem junto de não vem um pacotinho com 6, e esse pacotinho com 6 vem dentro de uma caixa. Pronto, então o que eu estou fazendo? Imagine se eu tivesse que transportar uma caixinha de pasta de dentro de cada vez. A gente carregar um caminhão, uma caixinha daquela, uma caixinha, duas caixinhas, três caixinhas, quatro caixinhas. Então o que é que geralmente faz para movimentar grande quantidade de produtos, de itens? Coloca essas frações, essas quantidades menores, junta tudo em uma unidade bem maior e aí sim você movimenta essa unidade maior, tá? Geralmente isso aí facilita bastante, né, a questão de tempo, né, a questão de segurança, coloquei até aqui, questão de tempo, segurança, processo de carga e descarga, né, espaço e a produtividade daquela operação, tá? Existem várias formas de se fazer isso, tá? Pegar frações menores e tentar ali uma fração, tornar uma fração maior. Coloquei aqui, ó, 3 exemplos, caixas, tá vendo? Ó, tinha 4 caixas, juntei as 4, coloquei no pallet, aqui um pallet que a gente vai falar sobre ele,
Ou aqui, ó, várias bobinas, tá vendo? Bobinas, coloquei um monte de bobina. Em cima também tem pallet. Ou aqui tonéis, tinha 3, juntei os 3, também em cima de pallet. Então, existem várias formas de a gente fazer isso, né? De a gente fazer, juntar unidades menores e colocar ali unidades e tornar isso uma unidade maior, para facilitar a movimentação, para proteger aquele produto, né? Para melhorar a questão da operação, velocidade, agilidade, tudo isso. Vamos ver que alguns pontos precisam ser considerados quando a gente vai unitizar uma carga, certo? A gente vai falar especificamente de unitização de carga. Tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá, então, quando eu for unitizar alguma carga, eu tenho que considerar algumas coisas, né? Tipo o peso, né? Então, é aquela questão, né? Se eu vou juntar unidades menores, eu tenho que saber qual o peso dessas unidades para ver até onde é possível juntar, né? Além disso, eu tenho que pensar no volume, né? E aí existe uma diferença, né, entre peso e volume. Tem até aquele clássico exemplo, né? 1 quilo de ferro não é 1 quilo de ferro é a mesma coisa em termos de peso de 1 quilo de isopor, beleza? Porém, 1 quilo de ferro é um pedaço pequeno de ferro que você carrega na sua mão. 1 quilo de isopor, provavelmente você não vai conseguir carregar, porque isopor é muito leve, daqui que forma 1 quilo, vai ser uma tacada imensa de isopor. Então, além do peso, eu tenho que pensar no volume, né? Isso aí. Nas dimensões, ou seja, se é grande, se é pequeno, se tem ponta para cá, se não tem ponta, se é alto, se é fino, para saber também até quantas vezes eu vou poder juntar. Se é perecível, perecibilidade, se é perecível, tá? Tem que se considerar. Se é frágil, né? Não sei se vocês já viram aquelas etiquetas de frágil, vidro, geralmente tem esse tipo de coisa. E aí, com isso, você vai ter que ter cuidado com a embalagem que você vai utilizar, né? Esse tipo de coisa. Periculosidade, né? Existem alguns produtos que você tem que ter um cuidado acima, né, do normal com relação ao manuseio, com relação a EPI, esse tipo de coisa. Estado físico, se é sólido, se é líquido, gasoso, para saber o tipo de embalagem, de manuseio, e a questão de compatibilização, né, que é a questão de você saber se você pode ou não juntar, quantos você pode juntar, se são coisas diferentes, se pode ou não juntar. Feito essa análise total, e aí você vai escolher o tipo de unitização apropriada para o seu produto. Existem vários tipos, tá, gente? Eu vou colocar aqui para vocês 5 dos principais tipos de unitização de carga, né? Lembrando que a gente está falando especificamente de carga, tá? O primeiro deles, digamos que é um dos mais utilizados e mais conhecidos, que é a paletização. Ou seja, eu vou pegar frações menores de meu produto e vou juntar, né, essas frações menores, utilizando ali com um auxiliar, digamos assim, como uma embalagem auxiliar, um pallet. Então, a paletização nada mais é do que unitizar cargas por meio de pallets, né? Os pallets ali que são aquelas plataformas, geralmente as mais comuns, né, são de madeira, não significa que são as únicos tipos, a gente vai ver até isso aqui. E nos pallets nós temos ali as entradas, né, que são vãos que a gente coloca ali o garfo das empilhadeiras, certo? E aí com esses vãos, com essas entradas, que as empilhadeiras elas colocam ali os garfos e conseguem movimentar o pallet. Uma coisa muito importante quando a gente fala de pallet, pessoal, é isso aqui, ó. Uma classificação que existe, uma nomenclatura que existe, que é a questão do pallet PBR, ou seja, o pallet padrão brasileiro. O que significa isso? Isso aqui é muito importante que vocês saibam, tá? Que se refere à questão da dimensão daquele pallet, daquele item. Quando eu falo que um pallet é um pallet PBR, eu estou dizendo que esse pallet é um pallet que mede 1,20 m de comprimento, 1 metro de altura e ele tem 15 centímetros de largura. Por que é importante que vocês saibam disso? Porque ele é um dos mais utilizados aqui, né, no Brasil,
E muitas vezes as empresas, tipo assim, quando vão contratar uma carreta, ou quando vão comprar novos pallets, muitas vezes eles só utilizam a nomenclatura, ó, a gente trabalha no sistema com pallet PBR. Ah, a gente transporta pallet PBR, e aí você tem que saber do que se trata. Né? Quando ele está falando assim, um pallet PBR, eu estou querendo dizer que eu tenho um pallet de 1 metro por 1,20 por 15 centímetros. Basicamente isso aí. Tá? Então é importante que vocês guardem isso, essa nomenclatura e no que se refere a essa nomenclatura, que são essas medidas aqui. Oi, pode falar. Ô, professor, então, além desse, tem mais modelos, né? Sim, existem mais modelos. Vocês podem ver, não sei se vocês já pararam para perceber, ou já passaram, o ferro velho, empresas de ferro velho. Muitas vezes as empresas de ferro velho, elas têm lá pallets para vender, né, descartáveis. Então, o que acontece? Algumas empresas, elas podem, por conta do seu produto ser maior, por exemplo, ela pode utilizar um pallet maior, né? Em vez de ser um pallet PBR, ser um pallet maior, ou ser um pallet menor. Isso é muito comum em dois casos. Ou o seu produto é muito grande, ou muito pequeno, ou você vai utilizar pallet, que a gente chama de pallet descartável, que você manda, depois que o produto é entregue, você pode jogar fora o pallet. E geralmente são esses que vão, inclusive, para os ferros velhos, né? Então, existe sim outros, mas quando a gente fala de uma operação de uma maneira geral, o grosso, né, o principal tipo de pallet que a gente opera em termos de medida é sim um pallet PBR, que é o de 1,20 por 1 metro. Certo? Certo. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a classificação desses pallets, tá? Então os pallets, eles podem ser classificados quanto ao número de entradas, tá? E considere entradas os locais onde a empilhadeira vai colocar o garfo, né? Então a empilhadeira vem lá com o garfo, imagina, todo mundo já viu uma empilhadeira, geralmente ela tem dois garfos assim, ó. E aí ela vem com o garfo, e esses garfos aqui, ele vai colocar exatamente nessas entradas dos pallets. Então, quanto à entrada, ele pode ser 2 ou 4 entradas, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Quanto ao número de faces, ela pode ser de uma face ou de 2 faces. O pallet de uma face, face, nada mais é do que o local onde eu vou colocar o produto no pallet. Se é uma face, um local para colocar o produto, 2 faces juntas. E o material, madeira, plástico, metal, são os principais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Ó. Pallet de 2 entradas. Quando eu falo que eu tenho 2 entradas, eu tenho 2 possibilidades para os equipamentos de movimentação, né? Seja empilhadeira ou paleteira. São 2 locais que eu tenho, 2 aberturas, 2 possibilidades de abertura para a empilhadeira colocar ali os seus garfos. Se forem 4 entradas, eu tenho 4 possibilidades de colocar 4 posições para a empilhadeira colocar o garfo movimentado. Uma face, ou seja, é somente uma superfície que eu tenho para colocar produto, né? E se forem 2 faces, é como se eu tivesse os 2 lados do pallet para colocar produto. Geralmente é um pallet um pouco mais reforçado. Trouxe aqui umas fotos para ficar mais claro. Quando eu falo assim, locais para uma empilhadeira colocar o garfo, eu estou falando isso aqui, ó. Tá vendo? Tem um espaço aqui, e consequentemente vai ter um espaço aqui atrás, do outro lado. Então a empilhadeira pode entrar com os garfos nessa posição aqui, ou nessa posição aqui. Tranquilo? Deu para entender todo mundo com relação às 2 entradas? Sim. Sim. Tá. Se forem 4, observe que aqui ele não consegue. Ó. Tem essa madeira aqui, então por aqui ele não consegue. Nem por aqui, nem pelo lado de cá. Só aqui e aqui. Se forem 4, observe que ele é aberto nos 4 lados. Então a empilhadeira pode entrar com garfo por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Por isso, 4 entradas. Basicamente os 4 lados do pallet. Tranquilo? Sim.
Faces. Eu falei que face é quando você tem uma superfície só para colocar produtos. Observe que eu só consigo colocar produtos, as minhas caixas, por exemplo, nessa superfície aqui de cima, tá? Por quê? Porque aqui embaixo vai estar o garfo da empilhadeira. Eu não consigo colocar o contrário, por exemplo. Colocar produtos aqui, nesse lado aqui de baixo, tá? Então aqui eu só tenho essa face de cima para colocar produtos. Nesse caso aqui, ó, observe, ele é todo fechado aqui na parte de cima, então eu consigo colocar produto aqui. Ou se eu virar esse pallet, né, ao contrário, eu vou conseguir colocar produtos aqui. Não estou dizendo que eu vou colocar o produto de cabeça para baixo, não, tá? Estou dizendo que eu vou ter que virar esse pallet, eu acho. Mas eu tenho duas possibilidades, tanto aqui em cima, e se eu virar, eu vou ter embaixo. Observe que isso aqui, ó, por conta dele ser todo fechado, digamos assim, em cima e embaixo, ele é mais reforçado, né? É aquela ideia de você, inclusive, poder utilizar um lado, depois utiliza o outro, depois utiliza o outro. Que é como acontecem aquelas orientações que a gente tem até para colchão, né? O pessoal que vem de colchão fala assim, bota depois de um tempo seu colchão para um lado, bota seu colchão para o outro, vire para cá, vire para lá. Faça isso, para aumentar a vida útil. Isso também serve aqui na casa do pallet. Tranquilo com relação à classificação de faces e entradas? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Com relação ao material, vou falar dos 3 principais, tá? Não só existem esses, existem outros materiais, mas esses são os principais que vocês vão se deparar por aí. O principal produto, né, utilizado para construir pallet é a madeira, né? Acho que a maioria dos pallets que vocês já viram aí, todos já viram, foi pallet de madeira, né? Então é a matéria-prima ali mais básica, então mais fácil de achar, inclusive, então por isso é o mais utilizado. Desvantagem, né? A madeira ela é suscetível a quebrar, né? Então muitas vezes elas quebram com a empilhadeira ou no transporte, no carregamento, descarregamento. Então muitas vezes você tem que gastar, né? Tem um custo ali de manutenção ou de reposição com relação a essa caixa de madeira. Geralmente essas linhas aqui, elas, né, quando quebram, elas podem ser trocadas, mas isso gera um custo ali de manutenção. Outro tipo de pallet, pessoal, que a gente tem é um pallet de plástico, né? Se a gente tivesse no presencial, inclusive lá no IFAL, no almoxarifado do IFAL, existem alguns pallets de plástico, tá? Geralmente são grupos bem específicos que trabalham com pallet de plástico. Ele não é caro, né? O de madeira é mais barato, mas ele não é caro. Ele é muito utilizado principalmente com produtos tipo molhados, né? Que você vai trabalhar com congelado, alguma coisa assim. Justamente porque essa umidade, né? A água, a umidade, ela afeta muito a madeira. E aí no plástico não teria essa questão dessa dificuldade. Tem a questão de ser uma superfície mais lisa, né? No sentido de não ter prego, não ter aquelas pontinhas da madeira que às vezes soltam. Porém, né, com relação à desvantagem, o fato dele ser também mais liso torna ele mais escorregadio e a questão da durabilidade barra manutenção, digamos assim. Quando você quebra um pallet de plástico, geralmente estragou o pallet, né? No de madeira, dependendo do como quebrou, você consegue ajustar, mas o de plástico não. Então, geralmente quebrou, já era o pallet. Então, é muito utilizado em alguns alimentos, produtos farmacêuticos, às vezes também, congelados. Lembrando que todos esses, né, madeira, farmácia, congelados, utilizam também pallet de madeira, tá? Mas quem utiliza de plástico, ou quem vai optar por plástico, geralmente são empresas desse ramo aí. E temos a questão, um outro ponto aqui que está aqui, eu acho, né, tá? Ele tem como vantagem também ser leve, tá? Geralmente o plástico ele é mais leve do que a madeira, né? Isso conta muitas vezes para o peso da sua estrutura, o peso do seu transporte, né? A gente vai ver lá em transporte, no terceiro período, que muitas vezes o frete está atribuído a peso, né? E aí o fato de ser plástico já pode variar um pouco isso aí. E o último que eu vou mostrar aqui para vocês é o pallet de metal. Não é muito comum, né? Tenham como se deparar com tanta facilidade com esse tipo de pallet. Geralmente só utiliza esse tipo de pallet quem trabalha com carga muito pesada, porque por ser ferro, né, ele aguenta mais peso. Outra
ponto que ele pode ser utilizado é a questão da temperatura, né? Se estiver transportando algum produto de temperatura alta, o plástico ele não vai aguentar, a madeira também não. E a outra vantagem é a durabilidade, né? Muito durável. Em compensação, por ser metal muito pesado, e a questão do custo, né? É o mais caro que a gente tem em relação a esses aí. Também é muito comum no farmacêutico de algum tipo de alimentos. Beleza? Então, isso aí seria a questão da paletização, ou seja, unitizar, né? Pegar caixas, pegar produtos para utilizar nos pallets, e esses seriam os pallets que poderiam ser utilizados nesse processo de paletização. Vamos ver aqui outro processo de unitização de carga, que é a auto-unitização. Como o próprio nome está sugerindo, auto-unitização nada mais é do que você formar pilhas, né? Você vai utilizar o próprio produto, né? Geralmente sacos, né? A gente tem muito isso em fardos, né? Aqueles fardos grandes, aqueles sacos grandes de açúcar, de feijão. Quando você empilha aquilo ali, tá? Geralmente, quando você vai empilhar esses produtos, você coloca um na vertical, um na horizontal, um na vertical, outro na horizontal, que aí você consegue fazer o travamento, né, que a gente fala, para ficar seguro, para não desmoronar tudo. E esses produtos, eles geralmente são colocados no chão mesmo, empilhados no chão. No máximo, pode colocar em uma madeira no chão, forrar uma lona. Isso é muito comum em usina, por exemplo. Ou você pode colocar uma camada de pallet ali no chão, mas não é para movimentar, é só para que o produto não tenha contato com o chão. Mas o processo de armazenamento, digamos assim, é o bloco do próprios sacos, digamos assim, dos próprios produtos. Geralmente é feito manualmente, né? Fazer essa pilha manualmente. E para movimentar, pode-se utilizar alguns tipos de carrinhos, que a gente vai ver mais para frente. Pode utilizar até empilhadeiras, mas isso, todo o processo é feito manual. Coloquei aqui, ó, os exemplos. Esse aqui, ó, observe que tem uma vertical, depois a horizontal, horizontal, vertical, horizontal, justamente para travar. Nesse caso aqui, ó, tá uma linha de pallets aqui embaixo, só para ele não ficar no chão. Não dá para identificar exatamente o que é, não, mas isso aqui seria a automatização. Aqui também, ó, madeiras, tá? Embora existe aqui um espaço, mas são blocos aqui só de madeira. Próximo tipo de unitização, blocagem. Tá? A blocagem, pessoal, já é um tipo de unitização, né, de armazenamento bem comum até. Existem alguns centros, né, algumas empresas que armazenam parte dos seus produtos de forma blocada, né? A gente chama de carga blocada. É bem semelhante à automatização, sendo que a diferença é que você organiza uma quantidade em cima de um pallet. Porque a movimentação é feita aí sim ainda com pallets. Então, só mostrar logo aqui para vocês. Observem, ó, que tem uma pilha de produtos aqui, não sei exatamente o que é isso, mas todos eles estão em pallets. Observem que tem, ó, pallets em cima de pallet. Não tem nenhuma estrutura de armazenagem, ferro e tal, tá tudo meio que no chão, digamos assim, né? Pallet em cima de pallet. Então, quando tá assim, ó, observa aqui, ó, todo esse armazém aqui, ele está blocado, né? Tem identificação no chão, ó, mas é carga em cima de carga. Carga paletizada em cima de carga paletizada. Então, esse tipo de processo de armazenamento aqui a gente chama de carga blocada, certo? Então, essa blocada, essa movimentação geralmente é feita por empilhadeira e pode fazer também por içamento, né? Que a gente chama por cima, né? Suspendendo, tá? Próximo tipo de unitização é a pré-lingagem. Pré-lingagem, pessoal, não sei se vocês já viram, é muito comum isso em porto, tá? Então, como aqui a gente não tem muito operação portuária nesse sentido, nosso porto aqui é bem focado na parte de fertilizante, mas principalmente combustível e açúcar. A gente não tem muita operação de outros tipos de produtos. Mas geralmente em porto tem um processo de movimentação que é feito com são tipo redes ou cordas, e aí você prende isso a uma alça, né, que são os anéis, olhares e tal, e aí você faz essa movimentação por guindaste, né, suspendendo, tá? Então a pré-lingagem é quando você pega essa carga e coloca ela justamente nessa rede ou nessas cordas, prende ela para que ela possa realizar esse processo de içamento.
tá? Como eu falei para vocês, isso é muito comum em portos. Então, é basicamente isso aqui, ó. Você pega unidades menores de carga, ó. Aqui são sacos de alguma coisa. Você pega essas cordas, faz essa amarração e deixa pronto para que ele seja suspenso, né? Geralmente por um guindaste, alguma coisa assim. Em vez de ser assim, poderia ser uma rede totalmente fechada também, em vez de ser aberta. Isso aqui é uma pré-lendária. E aí, por fim, né, a containerização. A gente vai falar muito de container no terceiro período, mas os containers são aqueles baús, né, aquelas caixas, geralmente de metal, existe de carbono, enfim, de acrílico, mas geralmente de metal. Hoje bem comum, né, sendo utilizado inclusive em outras áreas, assim como o pallet, em outras áreas, como na construção civil, etc. E tal. E nada mais é do que você pegar cargas, né, pode ser inclusive cargas paletizadas ou outro tipo de cargas, e você juntar tudo dentro de containers, né? E aí você conseguir movimentar aqueles containers. Existem equipamentos específicos, são tratores específicos para movimentar container, e você consegue, né, colocar esse container, né, transportar esse container em caminhões, tirar diretamente do caminhão, colocar no navio, tirar do navio, colocar num trem, né? Isso tranquilamente. Existe inclusive container para avião, mas os containers para avião, ó, que são os tratores, tá? Operação no porto. Aqui é um equipamento que a gente vai falar muito no terceiro período, com a movimentação também de container. E existem alguns containers para aviões mais normais, mas observem que o material e o tamanho dele variam, né? Então, mas a ideia é mesmo, pegar produtos, às vezes paletizados ou fardos, enfim, e colocar nesses containers para realizar a movimentação, seguindo a mesma ideia de unitizar a carga. Unidades menores, uma unidade maior, para facilitar a movimentação, para proteger esses itens, para facilitar e melhorar ali a sua operação. Ok, pessoal. Dúvidas? Vou voltar para cá. Deixa eu abrir e fechar a câmera para aparecer para vocês. Dúvidas? Nidiane levantou a mão. Oi. Professor, em relação aos containers, eles, porque já existe o container realmente tipo o armazém em si, não só aquele que você transporta. Certo. Existe o tipo, um armazém. Também é considerado? Então, você está falando do sistema de container. armazenagem? Não. Porque existe ele realmente já existe, vamos dizer, uma casa hoje, um local tipo container. Ele é Certo. considerado um sistema de armazenagem? Pode ser considerado um local para sistema de armazenagem? Não, não especificamente nesse sentido aí de armazenagem, de unitização de carga. Nesses casos, né, quando a gente utiliza container para outras coisas, você está utilizando um item, mas não necessariamente para armazenagem, como um container, como um dispositivo de armazenagem. Seria assim se eu tivesse um container no IFAL, um container parado lá, que ele não ia movimentar de forma alguma para lugar nenhum, não ia para carreta, nem ia para trem, mas era um lugar que eu ia só para colocar produto lá, vou guardar produtos lá. Aí, ok. Mas quando você utiliza para outras coisas, ele está servindo, assim como o pallet, né? O pallet, hoje existe mesa de pallet, cadeira de pallet, sofá de pallet. Então, ele está utilizando um dispositivo que inicialmente tem uma finalidade de transporte, de armazenamento, para outro fim, né? Então, tipo, hoje a gente tem container, tem ali, né? Se alguém mora por aí, ou já passou, já percebeu, tem um açaí concept ali em frente ao Rica Kelman, né? Que é de container. As obras, geralmente, tem alguns escritórios de container, tem lojas de container, tem hotéis de container já, mas aí não são estruturas, não são dispositivos naquele momento sendo utilizados para aquilo, seu objetivo principal, digamos assim, ou inicial, que é armazenamento de produtos. Não, o que eu estou me referindo realmente é a esse, um específico para isso, mas não aquele que poderia ser fixo, ser móvel, um fixo. Pode ser considerado.
É isso? Sim. Não Você tá com falando... outros, sim, mas com Sim, um sim. container fixo. Pode ser Ah, considerado. pode. Que seria o caso desse do IFAL, né? Que inclusive o IFAL está tentando adquirir um assim, para colocar para armazenamento de coisas. Um exemplo desses containers, bem notável, é nas locadoras ali do aeroporto. Se não me Sim, engano, são 4 containers. Vou falar aqui o nome de uma, da Movida, já tive acesso, e a gente vê que a estrutura do container está lá presente, e dentro é totalmente diferente. Você não parece que é um container, né? sim, Eles já forraram tudo com um tipo de madeira, mas por fora você vê que é um container. sim. Como eu disse, existem hotéis assim hoje em dia, existem casas. Teve uma cidade que construiu construiu escolas com container. Eu lembro que teve até um caso aí que foi bem polêmico, porque construíram com container, sendo que era um local muito quente e tal, enfim. Mas existe container, ele está sendo utilizado hoje para diversas coisas. É muito comum. E quando a gente falar no próximo semestre de container, vocês vão ver que existem vários tipos de container. A gente, não sei se alguém já trabalhou especificamente com isso ou já percebeu, a gente está muito familiarizado com aquele container que é o dry, né, que a gente chama de dry, que é esse container comum. Mas existem container diversos tipos. Existe container tipo container ventilado, container refrigerado, container para gasosos, container bulk, que é para grãos. Tem uma série de variações aí com relação a containers que a gente vai detalhar isso mais no terceiro período. Mas, assim, é um dos principais dispositivos que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala de movimentação, operações internacionais, né? A gente pensar que o principal modal hoje utilizado para movimentações internacionais é o modal aquaviário, né? A gente, tipo, vem alguma coisa da China, na Índia, tem a maior parte desses itens vem por navio, a não ser que seja uma coisa que precisa chegar muito rápido ou que exija ali um controle melhor, né, com relação à segurança, digamos assim. Mas o grosso mesmo, o grosso vem por aquaviário. E no aquaviário, o principal dispositivo utilizado, se não for grão, né, que aí você tem os porões do navio, ou combustível, por exemplo, que também é no porão, se não for esses dois tipos, assim, de grãos ou líquidos, o principal dispositivo para operar navio é container. Né? Ou também se for algum tipo específico, né? Que a gente vai ver isso também no terceiro semestre. Que existem navios específicos, por exemplo, para transporte de animais, existem navios específicos para transporte de veículos, né? Não sei se vocês já ouviram falar do navio RoRo, RORO, quem quiser pesquisar aí. Mas a gente vai falar disso no terceiro período. Certo, gente? Digam mais. Dúvidas? Ô, professor, Oi. aqueles que armazena mel, é um tipo de Certo. container que tem uma escadinha, que tinha até um melaço, que agora acho que fechou. Que até no Porto tem, né, para armazenar trigo. É um tipo de container aquilo? É tipo, você fala tipo aquele do... Eita, fugiu agora o nome. São aqueles silos, né? Isso. Não é um container. Eu não Pelo sei, menos, professor, mas porque ele é de ferro, né? sim, tem de ferro. Se precisar ser de ferro, tem uns que são de concreto, né? Se for para grão pode ser de concreto. Não Mas são aquele containers, são... específico de melaço, que acumulava melaço ali, que agora Isso, fechou, que era aqui na parte baixa. isso, Era, isso. é container? Não, são silos. Não? Silos. Tá. Aí pode ser de metal, pode ser de concreto. Quer ver um de concreto que tem aqui? Aquele que... Como é? Aquele lado que teve até aquele problema do Do moinho moinho. motriza. Isso, moinho motriza. Ali também são silos, só que é de concreto, né? Ali é grão. Não lembro exatamente o que era que tinha ali, sei lá, farinha, alguma coisa assim, mas são silos, são substâncias, são espaços de armazenamento, geralmente são cilindros, né? E aí onde você armazena. Isso é muito comum nesse tipo de locais que armazena esse tipo de produto, né? De grãos e tal.
também é muito comum em terminais, a gente chama de terminais intermodais. A gente também vai falar disso no terceiro período. Existem alguns terminais que eles, então, por exemplo, tem um lá no interior de São Paulo, me fugiu agora o nome da cidade, que funciona da seguinte forma: os produtos eles vêm em carretas, geralmente essas carretas desabastecem, né? E elas colocam os grãos que vêm da safra em esteiras, as esteiras levam os produtos para os silos, e aí, quando desses silos, eles vão escoar, por exemplo, para o porto. Só que para chegar no porto, muitas vezes utiliza o modal ferroviário. Então, passa um trem, o trem nem para, o trem passa bem devagarzinho, e você abre esse silo, né, tem umas grades e tal, você abre o silo, o trem vai passando, vai enchendo ali a parte de carga, vai enchendo, passando, e aí o trem depois continua a viagem. E aí vai chegar até o porto, e aí segue a operação. Né? Quem tiver também curiosidade, bote aí terminais intermodais, vocês vão ver. A gente vai falar disso no terceiro período também. Diga mais. Não? Certo, gente. Então, a gente chega aqui à nossa primeira aula, né, nosso primeiro contato. Espero que vocês tenham gostado aí, deu para sentir mais ou menos como é que vai ser, né, a disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, pode ir falando lá no grupo ou nos contatos, né? Hoje já é sexta-feira, então, como eu disse, não vou disponibilizar nenhuma atividade hoje, mas já na próxima semana teremos, tá, atividades. E nosso próximo encontro é na próxima terça-feira, ok? Então, eu vou disponibilizar para vocês esse link gravado, tá? Para aqueles que não conseguiram assistir. Além do material que a gente utilizou aqui de slides, também vou colocar lá no Siga, certo? Isso ainda hoje, provavelmente não consigo colocar o link. Uma outra coisa, geralmente eu não consigo colocar o link gravado no mesmo dia, porque tem que baixar, às vezes tem que cortar alguma coisa ou outra, então eu não consigo colocar no mesmo dia. Mas eu tento colocar o mais rápido possível, tá? Para aqueles que não conseguiram ou aqueles que quiserem revisar a aula. No mais, gente, prazer imenso aí conhecer todos vocês, tá? Estamos começando a nossa disciplina, um total de 2. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante, né? Como eu disse, aproveitem a área, busquem conhecimento, busquem estar por dentro de tudo que está acontecendo, para que vocês aproveitem as oportunidades que vão certamente surgir para vocês. Forte abraço, bom final de semana aí para todo mundo, e a gente se vê novamente na próxima tarde, na próxima terça. Não tem link de presença. As presenças são ou por atividades, ou eu consigo registrar aqui na extensão do próprio Meeting, que ele mostra todo mundo que entrou.